Olá, pessoal! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu me chamo Henrique Esterpauze e sou doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Maria, sob a orientação da professora doutora Semira Scorsi Silva e membro do GEMAN. E eu me chamo Gabriela Schwember, também doutoranda pela Universidade Federal de Santa Maria, sob a orientação do professor Dr. Carlos Henrique Armani. Juntos, eu e o Henrique, nós organizamos e publicamos, em maio de 2025, o livro Sexo e Gênero sob Perspectivas Históricas, da Antiguidade à Contemporaneidade, pela editora Cabana, que desde já conta com o nosso agradecimento. Este livro, fruto de muita dedicação e pesquisa, conta com trabalhos de um mestrando, 4 doutorandos, 3 mestres, 1 doutor e 1 pós-doutorando em História. Ou seja, todos historiadores e historiadoras comprometidos com os estudos de gênero, sexualidade e estigmas relacionados ao tema. Como descrito pelo professor Dr. Carlos Henrique Armani na apresentação da obra, essas abordagens contam com apenas meio século de presença na historiografia. Entretanto, por serem formas de expressão que nos moldam e são moldadas por nós, são questões que fazem parte e se tratam de questões universais, ou seja, que estavam presentes nas discussões do dia a dia de qualquer povo, sociedade e civilização, seja da antiguidade até os dias de hoje. O livro conta, portanto, com 10 capítulos, e cada um deles se dedica a analisar as experiências, performances, normas e estigmas relacionados a gênero e sexualidade em diferentes recortes temporais. O livro conta com a apresentação, como comentamos brevemente, do professor Dr. Carlos Henrique Armani, professor da Universidade Federal de Santa Maria, e o prefácio da professora doutora Semira Scorsi Silva, professora da Universidade Federal de Uberlândia e também professora da pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Então, nós aproveitamos esse espaço para estender aos dois os nossos agradecimentos pela participação no livro e também por nos acompanharem nas nossas trajetórias acadêmicas enquanto orientadores. Bom, agora iremos falar um pouco de cada um dos capítulos e dos seus autores também. Vamos lá! Os primeiros 5 capítulos são referentes da Antiguidade Clássica. O primeiro deles é da doutora Lenise Bandeira, intitulado Víboras e Feiticeiras, o estigma das madrastas e o uso da fármaca na Atenas clássica, que nos apresenta e debate o termo fármaca, utilizado para mulheres que tinham conhecimentos médicos e de ervas na Grécia Antiga, ligadas, desde lá, à magia e à bruxaria. Nesse capítulo, a autora analisa também o estigma associado à figura da madrasta na literatura grega antiga, considerada enquanto uma figura pouco confiável, uma ameaça no âmbito familiar grego. Em seguida, vem o texto do doutorando Vander Camargo, intitulado O homoerotismo e a idealização do corpo masculino ateniense através das pinturas vasculares do mito de Poseidon e Pélops, que investiga as pinturas em vasos da Atena clássica, mais precisamente aqueles ligados ao mito de Poseidon e Pélops, para entender os modelos de masculinidade e de beleza masculina relacionadas à pederastia. O terceiro capítulo é do mestre Vitor Naoki Gomes e é intitulado A Repressão do Desejo, o mito de Laio e a conformada identidade homerótica ateniense. Nele, o autor examina o mito de Laio para pensar os limites das construções discursivas e identitárias eróticas masculinas atenienses do século V a.C. Qual era a postura considerada ideal ao homem nas esferas públicas e privadas, bem como as dissidências e outras subjetividades eróticas nesse contexto. Em seguida, temos o capítulo do Henrique Esterpauze, doutorando do FSM e coorganizador dessa obra, que é intitulado A Passividade e a Questão dos Pelos Masculinos através dos Poemas Epigramáticos de Marcos Valério Marcial. Nesse texto, o autor foca sua análise em torno dos poemas epigramáticos homoeróticos de Marco Valério Marcial, poeta do século I d.C. Esses poemas refletem as ideias acerca das construções de masculinidades e virilidade padrão romana, ligando a um elemento corporal específico,
o de ter ou não ter pelos no corpo. E o quinto capítulo, do mestre Murilo Modesto, intitulado Os Meninos da Silvae, de Estácio, entre homoerotismo, apadrinhamento e posses de luxo, o autor discute os temas de homoerotismo, apadrinhamento e luto na obra de Estácio, com enfoque na relação homoerótica retratada pelo autor entre Mélior e Gláucias. Assim, a produção de Murilo trata sobre as possibilidades de relações, de adoção de libertos para suprir a falta do herdeiro, e o relacionamento pederasta na Roma Imperial e as declarações de luto dos senhores. Como podemos conferir na obra, esses capítulos usam fontes literárias e ou cultura material para debater as questões de gênero, os debates sobre corpo, construções de masculinidades e feminilidades e relações de amor, de desejo entre pessoas do mesmo sexo da Atenas clássica ao Principado Romano. Na sequência, de autoria de Rodolfo Bastos, pós-doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, há o texto Ensaios sobre o Sagrado Feminino, algumas reflexões e considerações introdutórias. Esse capítulo nos remete aos usos atuais e ao significado do termo sagrado feminino. Para isso, o autor contextualiza esse termo através da deusa Hécate, para pensá-lo na antiguidade, e através da imagem da Virgem Maria no catolicismo medieval. Assim, ele propõe que não devemos compreender o sagrado feminino como algo apenas mitológico, mas sim formas de dar sentido à realidade, cotidiano e experiências, além da necessidade de transcender as dualidades rígidas entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Na sequência, temos o capítulo de Luana Souza, doutoranda em História pelo UFSM, intitulado Mary Wollstonecraft, a sua contribuição para o romantismo inglês. Nesse capítulo, ela se dedica a trabalhar as possibilidades de definições temporais e conceituais do romantismo inglês, através da análise do que era valorizado pelas escritoras e escritores românticos. Então, ela destaca que a Mary Wollstonecraft como uma das precursoras do movimento inglês e pensa as imposições de gênero que não a inseriram no cânone literário. Por fim, chegamos à contemporaneidade. Com o capítulo da mestra Nicole Schneider, intitulado Trabalho e Gênero, Organização das Trabalhadoras junto ao movimento anarquista no Rio Grande do Sul, a autora analisa as mulheres do movimento anarquista no Rio Grande do Sul entre 1889 e 1920, através da abordagem teórica do mundo do trabalho e na intersecção de classe e gênero, apontando para a divisão sexual do trabalho. A autora ainda traça a presença de mulheres em espaços de reivindicações trabalhistas e revolucionárias no Rio Grande do Sul da Primeira República. O 9º capítulo é da doutoranda Gabriela Schwengber, intitulado A Mulher é uma Degenerada, de Maria Lacerda de Moura, uma leitura pela história intelectual, voltado a analisar a intencionalidade da escritora Maria Lacerda de Moura na obra A Mulher é uma Degenerada, através das lentes do campo da história intelectual, considerando a publicação do livro enquanto uma resposta intencional a discursos médicos científicos sobre as mulheres, como a degenerância feminina e a infertilidade em mulheres letradas, por exemplo. Por fim, o mestrando André Luiz Paz fecha nosso livro com o capítulo Mercados Sexuais Paralelos, narrativas segmentadas em torno da prostituição em Caxias do Sul na década de 1970, através do jornal Pioneiro. O texto é voltado a pensar as representações sociais sobre as prostitutas e a prostituição, bem como os locais de comércio sexual a partir das páginas do jornal O Pioneiro, que foi publicado na cidade gaúcha de Caxias do Sul. O André aponta as transformações e as incoerências dos posicionamentos do periódico frente ao tema ao longo das décadas. Queremos encerrar esse podcast agradecendo a cada um dos autores e autoras que acreditaram no nosso trabalho e somaram conosco para publicarmos o livro. Além de excelentes pesquisadores, são também amigos e amigas do coração. Este livro vem colocar,
como bem aponta a professora Semiramis no prefácio, o tema do sexo e dos estudos de gênero em perspectiva histórica, desmerecendo os tabus criados por perspectivas conservadoras da atualidade e mostrar que as temáticas do sexo e gênero têm uma história, e essa história nem sempre foi como a atual. A história nos mostra, sim, que não há o homem ou mulher universais e genéricos, mas sim construções e experiências diversas. Portanto, sempre precisamos pensar em como o poder e as diferentes formas de poder atravessam as relações de gênero e sexo em diferentes contextos históricos. E é através de trabalhos como esses que reunimos aqui que conseguimos pensar a nossa sociedade atual, que tanto carrega esses elementos generificantes. Tiro um momento, por mais que breve, para agradecer também a minha amiga e parceira Gabriela, por sua paciência e apoio na construção e organização deste livro, e pela parceria e amizade ao longo do doutorado. Seu suporte, atenção e trabalho, em especial frente à revisão dos textos, foram o que possibilitaram esta obra chegar a este nível de excelência e ser publicada. Eu que agradeço a amizade, confiança e parceria acadêmica. Aprendemos muito no processo de construção desse livro e é uma alegria poder compartilhar o resultado, então esperamos que todos vocês gostem. E é assim que chegamos ao final de mais um podcast, pessoal. Lembramos que o livro está disponível para download no site da Editora Cabana e na página do GEMAN, no academia.edu, totalmente de graça. E também será colocado um link para vocês baixarem o livro na descrição desse episódio de podcast. Agradecemos por terem ouvido nosso podcast de divulgação e esperamos que todos acessem o livro ou o capítulo que mais lhe chamou a atenção. Boa leitura e estudos. Até um próximo episódio.